Boa tarde, excelências, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas que nos assistem através da internet. Quero, antes de mais nada, me congratular com o vereador Antônio Luiz Neto, que me antecedeu, fez um discurso belíssimo. Concordo com a maior parte dele. Acho que esse discurso engrandece nossa casa. Me inscrevi no grande expediente, que é o momento do debate, para que a gente possa conversar um pouco sobre o decreto de ontem do governo do Estado, que estabelece medidas mais rigorosas de bloqueio, de quarentena, como queiram chamar. É um decreto muito bem feito, que traz, inclusive, de forma muito negritada, aqueles serviços que nos são essenciais, sem cair no engano, no erro, no equívoco de um governo federal que coloca como serviço essencial academias e salões de beleza. O nosso decreto, o decreto do governador, ele estabelece de forma muito competente aquilo que de fato é prioritário, aquilo que de fato é imprescindível nesse momento, e também estabelece alguns critérios para que pessoas possam sair, para que possam utilizar veículos, para que possam utilizar as máscaras, tema esse que já foi, inclusive, discutido nessa sessão e que tem sido discutido por essa casa desde o início da pandemia. O decreto, Vossas Excelências, do governador, o decreto de ontem, ele traz, porém, alguns desafios. Aliás, ele traz muitos desafios. Muitos deles da alçada do próprio governo estadual e muitos deles por consequência, para a Prefeitura do Recife, para o ente municipal, para o qual nós temos a tarefa de realizar a fiscalização. Eu trago aqui, Vossas Excelências, uma parte de um discurso que eu fiz no iniciozinho do processo de pandemia, ainda de forma física, na tribuna física da nossa casa. Eu dizia da importância das pessoas ficarem em casa, eu dizia do meu acordo com a política de isolamento social, que é a política mais eficaz para o enfrentamento ao Covid-19, mas eu trazia para a importância das especificidades de nossa cidade. Isso não consta no decreto, mas isso é aliado ao decreto. Isso são desafios que, inclusive, são gerados pelo próprio decreto. Nós não podemos, por exemplo, Vossas Excelências, entender 100% da população do Recife da mesma forma. A nossa população não tem horizontalidade social. A gente vive numa cidade que 52% das pessoas que vivem nela vivem em condições insalubres, vivem nas chamadas comunidades de interesse social. Já foi citado por vereadores antes de mim, eu já fiz visitas com a própria vereadora Michele Colles a palafitas do bairro dos Coelhos, lugares que não são exatamente casas, em que às vezes moram 6, 7, 8 pessoas. Nós não podemos achar que todas essas pessoas vão ficar em casa ou que, ficando em casa, elas estarão saudáveis, porque a residência de milhares de pessoas do nosso município não são lugares saudáveis, não são lugares salubres. E eu não estou falando apenas de quem vive em moradia precária, eu não estou falando apenas de quem vive em comunidades de interesse social. Nós temos aqui na nossa cidade, em particular na zona norte do Recife, o vereador Almir Fernando traz esse assunto cotidianamente a nossas sessões, nós temos uma crise de abastecimento de água muito grande. Nós temos bairros da nossa cidade que às vezes passam 2 semanas sem água. E esse é mais um desafio para um governo do Estado que está orientando e agora obrigando as pessoas cada vez mais a ficarem em casa, mas que tem a tarefa histórica, social, a tarefa de governo de garantir que não condições de ficar em casa. Então, trata-se naturalmente de uma questão de informação, mas trata-se, tanto quanto uma questão de saúde, de uma missão para a assistência social. Trata-se de uma missão que o governo precisa empreender, também a partir de um decreto que enrijece as regras para o convívio social. Isso traz para o ente do Poder Executivo a obrigação de fazer com que a permanência em casa dessas pessoas seja saudável. Elas precisam ter água para lavar suas mãos, para tomar seu banho, elas precisam ter comida para se alimentar, não precisa ir para a rua em busca de trabalho, aquelas pessoas que estão com o seu trabalho agora paralisado ou suspenso. É muito importante que a gente compreenda a necessidade dos poderes agirem de forma
intersetorial, e também muito importante é que a gente fique de olhos bem abertos para que a política de isolamento social, agora imposta por um decreto de bloqueio, não seja também uma desculpa para violações de direitos humanos. Todos e todas nós conhecemos que as capacidades do nosso poder coercitivo do Estado, representado pelas polícias e pela guarda, muitas vezes, e aí não é uma particularidade pessoal, isso é fruto do nosso racismo histórico e institucional, trata pessoas diferentes de formas diferentes do que seria, muitas vezes, o comportamento adequado de um servidor público. Então, é muito importante que a ação do Poder Coercitivo do Estado durante a quarentena seja de educar, seja de orientar, seja de fazer com que a pessoa compreenda a necessidade de ficar em casa e que a gente tenha, isso é uma demanda trazida pelo decreto, e que a gente tenha iniciativas, tanto do governo e também da prefeitura, para que comunidades possam fazer suas quarentenas, muitas vezes de forma coletiva. O vereador Luiz Eustáquio, que me antecedeu, foi muito eficaz no que falou, porque algumas comunidades elas são naturalmente lugares de aglomeração, são naturalmente lugares em que as pessoas precisam estar nas ruas, porque não podem ficar o dia todo dentro de suas residências. E essas comunidades precisam de estratégias intersetoriais para que possam, de forma coletiva, se proteger da pandemia, de forma muito mais eficaz do que apenas ficando dentro de lugares, muitas vezes barracos de lona, muitas vezes casas de madeira, muitas vezes palafitas, que não oferecem condições sanitárias para a permanência por várias horas seguidas. Finalmente, gostaria de fazer uma crítica construtiva ao decreto, porque a única ressalva que esse mandato traz é no que diz respeito ao rodízio de carros, de veículos automotores para uso privado, a partir da placa do carro. A gente entende que é importante que se reduza de forma muito brusca a quantidade de veículos trafegando nas ruas do Recife, mas a gente traz o exemplo de São Paulo, que realizou uma medida parecida e que não deu certo. Por que não deu certo? É porque muitas vezes a mensagem se confunde. Ao invés de algumas pessoas se basearem no que a gente considera que é a notícia principal, ou seja, não saia de casa a não ser para a realização de tarefas essenciais, e as pessoas muitas vezes confundem apenas com rodízio de placa de carro. Então, a gente teme que, por ter um rodízio agregado ao decreto, e esse rodízio se referir especificamente apenas a placas de carro, algumas pessoas, nas placas em que seu carro podem sair, elas podem se sentir também no direito de saírem de casa. Isso aconteceu em São Paulo, eu não estou trazendo um exemplo da minha cabeça. Isso aconteceu em São Paulo quando o rodízio por placa de carro foi implementado esta semana. Isso que eu estou dizendo, eu sei que tem sido reverberado por muitos técnicos e técnicas, tanto da CTTU quanto de vários órgãos internos da Prefeitura. Então, gostaria de solicitar ao governo e à Prefeitura que vejam apenas a parte que diz respeito ao rodízio, para que ele não seja limitado à placa de carro, mas que o rodízio, ao invés de ter rodízio, a gente tenha uma ação rigorosa para fazer com que as pessoas simplesmente não saiam de forma alguma de casa, a não ser que para um serviço essencial. Porque muitas vezes o rodízio de carro acaba, entre outras coisas, lotando o transporte público, que é um lugar, inclusive, até seguindo orientações de recomendações que foram votadas hoje, nós não podemos correr o risco de lotar os transportes públicos. Ouço com muito carinho o vereador Luiz Eustáquio, que é o que eu estou vendo que está pedindo a parte.